O deputado Cristiano Silveira vem ao Visão Parlamentar falar de políticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista. Ele tem forte ligação com o tema e diversas leis aprovadas sobre o assunto. Também sobre como se desenha a eleição em Minas. O deputado é nome forte do Partido dos Trabalhadores. Também é líder da minoria na Assembleia. O deputado vai comentar as expectativas das votações este ano. Deputado, então, obrigado pela presença. Vamos começar a conversar aí nesses pouquinho tempo que nós temos, uma meia horinha, falar das suas prioridades, do seu mandato. A gente já está no último ano, né, do mandato, no caso, do seu terceiro mandato. E eu já aproveito um pouquinho para a gente falar de redes sociais. Eu vou chamar aqui no telão o Instagram do senhor, que é muito robusto. Quem quiser seguir o deputado, a gente vai colocar o endereço aqui na tela. Tem muita coisa. Aí é um post que o senhor fez sobre uma mobilização para um projeto de lei que garante isenção de ICMS na compra de moto 0 km para quem depende de moto como ferramenta de trabalho. São milhares de motofrentistas, né, deputado? Explica um pouquinho desse projeto e dessa mobilização que o senhor está fazendo. Esse projeto é para poder criar as melhores condições para aquele trabalhador que é o motofretista, o mototaxista, ele possa adquirir um veículo novo, ou adquirir o veículo até para começar a trabalhar. E o que nós estamos propondo é a isonomia, porque a gente sabe que esse tipo de benefício fiscal já existe, por exemplo, para taxista. Então você aplicaria uma regra que você já tem para o taxista, também para os mototaxistas e motofretistas. E a ideia nossa é que, com isso, cria as melhores condições para ele comprar a moto num preço mais em conta e até mesmo aquele que precisa renovar, né? Às vezes o veículo já está mais cansado, porque eles rodam muito, compra um veículo novo até para ter mais segurança. Qual que é a realidade desses meninos hoje que a gente vê circulando nas ruas? Eles são os proprietários das motos ou geralmente eles trabalham para alguém? Isso, em alguns casos. Tem às vezes que tem moto que é compartilhada, cada pessoa roda num turno. Locação não é muito comum, para Uber já é muito comum você ter a locação do veículo, mas moto ainda não muito comum. E a maioria vai pagando ali prestação, vai pagando, né, da forma que pode para poder adquirir o veículo. Então a gente quer criar aqui a isenção para que eles possam também ter o mesmo critério que hoje o governo aplica para os taxistas. Está otimista que vai passar? Está nas comissões? Está nas comissões. A gente, aqui na casa você conhece bem como é que é a rotina, né? Sim. O projeto entrou, você tem que ele vigiar, pôr debaixo do braço, leva na comissão, leva na outra, negocia com os colegas. O governo, ele é muito generoso para dar benefício fiscal para os amigos empresários, mas quando se trata de algum incentivo fiscal para essa massa de classe trabalhadora, ele fala que não, que cria impacto. Então a gente vai ter que tentar exercitar essa negociação. Se não tiver um ambiente para aprovar neste governo, por causa do formato, né, de quem hoje está administrando o Estado, eu prefiro aguardar para a gente tentar construir um melhor cenário mais adiante. Perfeito. O deputado é líder da minoria aqui, entende bem como é que são essas negociações. Deputado, vamos falar de um assunto que é muito caro ao senhor, que é a questão do autismo, da proteção das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. O senhor tem um filhinho que tem autismo e tem diversas leis aprovadas aqui na Assembleia, não é uma nem duas, são muitas. E eu queria falar já de um assunto que o senhor já trouxe aí nas redes sociais, que é a questão do início do ano letivo e a oportunidade que os pais têm de pedir o plano educacional individualizado nas escolas. Por que esse plano é importante e em que ele melhora o desenvolvimento das crianças? A gente fala de dois instrumentos importantes nesse processo da educação inclusiva. Porque, André, a gente tem que explicar o seguinte: o que é educação inclusiva? É porque o menino matriculou? É também. É porque ele está frequentando a aula? É também. Mas se ele não tiver a condição de cumprir um percurso formativo para que ele possa realmente, de fato, aprender, é educação inclusiva de mentira. Então isso envolve um conjunto de coisas, envolve acessibilidade, o professor, o profissional de apoio, tecnologia assistiva, sala de recursos, e envolve, aí talvez o mais importante, o plano educacional individualizado, que é o PEI, ou PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Que é o conteúdo mesmo das matérias que aí você vai pegar estudar. o seguinte, você vai fazer uma análise desse aluno, quais são suas habilidades, aptidões, dificuldades, talentos, e aí, em cima disso, você vai construir um plano pessoal, individualizado para ele que ele consiga dar conta, né, de ter um processo de aprendizado. Você tem aluno, por exemplo, que ele não consegue fazer prova na sala de aula de forma escrita,
mas você consegue, por exemplo, avaliar ele de maneira oral. Então, isso tudo, estou dando só um exemplo, mas isso tudo você constrói levando em consideração as características desse aluno e construindo um plano individualizado para ele dar conta. Senão, e é obrigatório, deputado, que tenha numa escola isso? Está previsto em lei. O plano individualizado ele tem que ser construído junto com a família, né? Ouvindo a família, organizando tudo certinho. E aí a gente percebe um problema, que muitas escolas não apresentam o PEI. Sequer existe, sequer elabora. Sequer tem conhecimento. Aí nós fizemos agora no começo do ano um documento, modelo de um documento, aí pela FEBRAUT, que é a Federação Brasileira dos Autistas, que organiza as associações do qual eu sou fundador, e aí a FEBRAUT fez um documento para as famílias levarem nas escolas protocolar, do qual a família informa que ela tem ciência do direito, faz a referência da legislação que garante o direito e estabelece o prazo para que as escolas apresentem. Ajudou demais, que só o fato da escola saber que a família tem informação do seu direito, eles já se movimentaram para poder entregar, porque sabia que ali tinha que ter o cumprimento, né, da lei sobre educação especial. O senhor roda muito Minas Gerais, né? A gente vê, depois nós vamos mostrar aí no Instagram do senhor, que o senhor vai muito ao norte de Minas, enfim. O estado inteiro. Pois é, essa realidade do autista é muito diferente da capital, no interior? Não, os desafios são muito parecidos. Claro que quando você está num grande centro, você tem mais recursos. Quando você vai para o interior, o que muda? Por exemplo, você achar um terapeuta ocupacional. É difícil encontrar um profissional. Quando encontra, não é barato. Não fica muito tempo, porque rapidamente já arruma vaga para outra coisa. Achar um fono também é difícil no interior. Achar um neuropediatra, psiquiatra infantil, para ajudar ali a dar o laudo, fazer avaliação, é difícil. Então, quando você está em BH ou nos grandes centros, você tem uma oferta maior desses profissionais, né? E de serviço. Quando você vai para o interior, aí é muito difícil. Eu encontro o prefeito, amigo meu, às vezes falo assim, prefeito, o senhor sabe que eu sou da luta, da inclusão dos autistas, vamos contratar um terapeuta ocupacional? Contrata um fone para os meninos? Aí eles falam assim, Cristiano, pode mandar o currículo, que eu não acho, se você tiver medicamento é contratado. Porque não tem no interior, Você vê o CREFITO, né, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. São mais de 30 mil fisioterapeutas e pouco mais de 2 mil terapeutas ocupacional. Se você pegar a universidade pública em Minas Gerais, você só tem terapia ocupacional no FMG e Uberaba. E agora na UFLA, que nós pedimos o reitor e ele criou o curso lá, né? Interessante. Deputado, tem essa questão também do protocolo de atendimento, aí tem um post, enquanto a gente conversa, tem um post do senhor a respeito disso também. Parece que eu vi o caso de um menino, uma criança, em Timóteo. Sim. E aí a intenção é criação de um protocolo de prevenção de crise e manejo comportamental, para que as autoridades, o ambiente escolar, as próprias forças de segurança saibam como lidar com uma criança enquanto ela está numa crise. Por que isso é tão importante? Nós estamos falando de dois serviços essenciais, que é a educação e a segurança, que são profissionais que lidam diretamente, né, com todo o público, e nós estamos percebendo que há deficiência na forma de manejo em situações, por exemplo, que um autista está acometido por uma crise. Esse caso em Timóteo, por exemplo, estava lá na escola, menino de 9 anos, a professora falou que o menino estava muito violento. Qual foi a atitude que ela adotou? Que ela achou que era a atitude correta, acionar a Força de Segurança, a polícia. A polícia chegou. O que foi a atitude que a polícia adotou achando que estava correto? Pegar o menino, conteve o menino e pôs o menino ali dentro da viatura, igual a gente viu que na imagem. O menino estava em crise. E ali você tem possibilidades de outras abordagens. Você poderia ter acionado a família, você poderia ter acionado o Conselho Tutelar, até mesmo o SAMU, porque ali é uma questão muito mais até clínica mental, de saúde, né, do que de segurança pública. Então, o projeto ele faz essas duas propostas. Qual o manejo adequado que as escolas precisam adotar, qual que é o fluxo e, por outro lado, também quando a Força de Segurança for atuar, como que ela tem que atender. Você imagina, por exemplo, no caso da Força de Segurança, que está numa ocorrência na rua e um determinado sujeito, ele entra em crise, ele pode ter um autismo, um TOD, transtorno do neurodesenvolvimento, até uma esquizofrenia. Ele entra em crise naquele momento. O policial não pode confundir essa crise com desobediência. Porque, né? Por isso é até importante usar o colar, né, deputado? Inclusive, eu tenho uma outra lei que eu apresentei, que depois o próprio governo federal incorporou, que é o símbolo não só do autismo, mas da deficiência, quando a pessoa vai tirar o RG, a carteira de identidade. Eu levei meu menino para tirar lá na delegacia, levei o laudo dele, a carteirinha de identidade, o RG dele já vem com o símbolozinho do autismo. Isso é importante, que às vezes o policial vai pedir o documento, ali já vai ver que tem uma indicação, né, de uma condição, de uma deficiência, por exemplo. Sim, perfeito. Deputado, a gente vai mostrar aqui no telão uma cartilha elaborada pelo senhor, e o deputado comentava comigo, ó, a cartilha está aqui. A gente vai mostrar, o deputado comentava comigo que há atualizações da cartilha, né, na 6ª edição, a gente vai colocar aqui embaixo para você saber como é que você tem acesso à cartilha,
Tem um QR Code aqui que a gente vai colocar também. A verdade é que a cartilha diz dos direitos dos autistas e a luta pela inclusão. Nós vamos passar a cartilha em alguns pontos que a gente vai parar para o senhor comentar. Alguma questão aí da desmistificação da doença. Autismo não é doença, é apenas uma característica permanente da pessoa que o acompanha por toda a vida. Tem muito preconceito, porque as pessoas acham que é uma doença, mas é uma característica da pessoa apenas. Na verdade, muito mais por desinformação, né? O autismo, ele é uma condição genética, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você tem ali uma condição que ela é permanente. O autismo não tem cura. Você tem ao longo da vida o que a gente chama de transição em níveis de suporte. Você pode ter um autista que é suporte 1, que é o famoso autismo leve, que não existe leve, mas vamos falar assim para as pessoas entenderem o autismo leve. Você tem o autismo moderado, suporte 2, o severo, suporte 3. Ao longo da vida, você pode transitar do 1 para o 2, do 2 para o 3, você pode evoluir do 3 para o 2, ou regredir do 2 para o 3. Então, é por isso que a gente fala do espectro, né? Dificilmente você vai achar um autista igual ao outro. Então, esse que é o problema. A primeira coisa que as pessoas têm que entender, o autismo não é doença. E aí a gente faz a distinção também do autismo das questões psiquiátricas. O pessoal acha que o autista tem que tratar lá no psiquiatra, no CAPS. Talvez, se tiver alguma comorbidade, mas em via de regra é uma situação neurológica permanente do neurodesenvolvimento. Então, a abordagem adequada é ali no neurologista. Sim. Caso tenha comorbidade, aí sim você tem intervenção psiquiátrica. Então, a cartilha tem umas coisas muito bonitinhas, assim, né? Usando essa linguagem, usando o desenho, para informar as pessoas. Olha o peixinho aí, a peixinha autista. Muito bonitinho. A Peixinha Doroteia é um livro que explica muito sobre o autismo. O Bruno, né, que é o criador da Peixinha Doroteia, é uma pessoa que milita junto com a gente, hoje reside em São João del Rei, e ele tem várias publicações da Peixinha Doroteia que falam muito sobre o autismo e inclusão de uma forma lúdica, né? É muito legal, até para as crianças, né? Ó, essa fila é prioritária, eu sou autista. Ah, mas o seu autismo é levezinho. Aí vem a Peixinha carregando esse peso, né? Leve para quem não carrega, né? É, leve para quem não sabe, né? Vamos seguir aí mais para a gente mostrar a cartilha. Ah, as mentiras sobre o autismo, achei ótimo isso. Vacinas causam autismo é doença, tudo falso, ó, gente. Pessoas autistas não conseguem se comunicar. Autismo é um transtorno de aprendizagem. É muito mais, né, deputado, do que isso, né? Isso aí, por exemplo, tá falando lá, vacina causa autismo, não causa. Tela causa autismo, agrava. Isso é uma dúvida que os pais têm. Você não vai ter autismo por causa de tela, mas se você tem uma condição de autismo, ela se agrava pelo uso excessivo das telas, né? E quando a gente fala do enfrentamento aos desafios por uma sociedade inclusiva no autismo, transcende inclusive a questão só das fake news. Eu falo muito que a gente tem adversários nessa luta, que é, por exemplo, a romantização. O que é a romantização? Nossa, agora é legal ser autista, porque autista é superdotado, porque autista tem hiperfoco, porque o Elon Musk é autista, porque o Lionel Messi é autista, porque não sei o que é autista. Toda a impressão que todo mundo for autista vai ser famoso, vai ser rico, vai ser bem sucedido, né? Necessariamente não é assim não, 90% dos casos é dramática a situação. Ou então vai dizer o seguinte, a negação. Olha, você tem aqui um quadro que é um perfil que sugere uma investigação. Tem pai e mãe que se você for conversar, bate, briga com você, fala, não tem nada não, agora tudo virou moda, tudo é autismo. O menino é assim mesmo, o avô dele era assim, a mãe dele era assim, o tio dele era assim, então cada um tem seu tempo. Essa negação impede que essa criança possa fazer uma investigação, que possa, caso seja confirmado, iniciar tratamento e terapia, porque ela poderá otimizar a chamada neuroplasticidade que está ali na primeira infância, do qual ela vai desenvolver talentos, habilidades e certa autonomia. Autismo não tem cura, como nós falamos, mas você pode dar qualidade de vida se você fizer a abordagem em tempo certo e a abordagem correta. Então, por isso que a gente fala que a negação, talvez, às vezes, também é um adversário, né, da luta pela inclusão. Né? A gente tem números aqui, estima-se que pelo censo de 2022, identificação de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo no Brasil. É muita gente. Para mim é um número muito maior, viu, André? É subnotificado? Muito subnotificado. Exatamente por causa dessa confusão que as pessoas fazem, exatamente. Né? Nós temos também um problema que é ausência de laudo, ausência de diagnóstico. E temos também problema de diagnóstico equivocado, porque tem gente hoje que está diagnosticando de forma equivocada. E tem aqueles que a investigação ela não fecha para a questão do autismo. Então a gente precisa ainda avançar e evoluir, para dar segurança quando a gente falar que aquele quadro, em definitivo, é um quadro TITEA, né?
Perfeito. Vou mostrar aqui, deputado, uma reportagem que foi feita numa reunião que foi feita a pedido do deputado sobre a dificuldade de matricular as crianças nas escolas. Vamos lá. Esta mãe conta que o filho não recebeu o auxílio que precisava. Eu estou passando pelo problema que a gente está discutindo. Meu filho não vai na escola desde maio. A vontade de chorar. Conversei, expliquei que meu filho precisava de apoio, levei laudo, levei tudo o que precisava. Matriculei meu filho. Começou o ano. Não tinha suporte, o plano de educação dele individual não foi feito, tive que cobrar, só me apresentaram em maio. Quando eles me apresentaram, na semana seguinte, meu filho não queria mais ir para a escola. Ela vai e se identifica como uma mãe que está procurando um lugar melhor para o filho, uma escola que possa cuidar, que possa acolher, que possa ensiná-lo. E aí, na maioria das vezes, as escolas nos tratam muito bem. E, no segundo momento, quando a gente vai explicar que os nossos filhos, são e estão dentro do espectro, a escola dá um passo para trás. Então, nós estamos gravando o programa, gente, só para você de casa entender, hoje é dia 31 de março. Só para completar, a gente teve o relato do goleiro Cássio, que teve essa questão da filha dele com autismo em Belo Horizonte, e que esse é um post do deputado Cristiano em relação à dificuldade do Cássio. Deputado, 31 de março de 2026. O senhor tem noção de como é que está a situação agora dessas crianças que tentam a matrícula e não conseguem? Na rede estadual nós temos muito problema. Na rede estadual, por exemplo, o problema da matrícula e, quando realizada a matrícula, da designação, por exemplo, do professor de apoio. Tem aluno que já ficou 90 dias, 120 dias sem a presença do professor de apoio e sem um plano individualizado. Então, é caótico na questão do Estado a organização de você garantir a matrícula, consequentemente, a continuidade também com o plano individualizado e mais o professor de apoio. A informação que nós temos é que na rede pública há um problema, que na privada ainda é pior. Que na privada, como isso pode ensejar custo, que a cada 3 alunos você vai ter ali um professor, um profissional de apoio, isso significa contratação. Então, ou seja, algumas escolas particulares têm criado dificultadores para poder concluir a matrícula de muitos alunos que têm o autismo. Então, a gente sempre está aciona a PROCON, aciona o Conselho Estadual de Educação, Comissão de Educação, para ajudar. Ajudar. Deputado, vamos falar de eleição? Nós estamos em 2026, vai ter eleição em outubro. O deputado é um nome forte do Partido dos Trabalhadores, foi presidente do partido. A gente vai rodar um pouquinho as imagens do seu Instagram para falar um pouquinho da questão das redes sociais na eleição de agora. Como é que se desenha a eleição para o Partido dos Trabalhadores? Querem aumentar o número de deputados? A gente tem 12 deputados agora, com a volta da deputada Macaé Evaristo. Sim. Temos 12. Vai aumentar? Como que a rede social vai ajudar? Como é que o senhor está trabalhando isso? Na última eleição nós passamos de 10 para 12 deputados estaduais e de 8 para 10 deputados federais. Foi a maior bancada de deputados estaduais entre todos os partidos de Minas e também de bancada de deputado federal. A perspectiva é que a gente consiga ampliar, tanto no caso da bancada estadual quanto na bancada federal. Porque também não só os nomes que o PT tem trabalhado para serem candidatos, mas também os nomes do PV, PCdoB, têm sido nomes importantes que acho que vão somar muito. Então a federação, não só o PT, a federação tende a sair com bom desempenho na eleição no que diz respeito a essa questão. Como que vai chegar nesse bom desempenho? Qual a estratégia? A estratégia é o seguinte, os atuais deputados estaduais do PT, por exemplo, todos são candidatos à reeleição. Aqueles que foram suplentes, votados com 38 mil votos, 30 mil, 20 mil votos, grande maioria são candidatos novamente. E nomes novos que a gente eu vou para a reeleição, estadual, e outros nomes que a gente tem aí dentro do escopo do partido, ex-prefeitos, lideranças, pessoas que têm bom desempenho na internet. Então, eu acho que nós vamos dar conta de montar uma chapa que ela tem característica territorial e também de segmentos que nós vamos conseguir ter essa capilaridade. Minha expectativa é que, no mínimo, o PT repete. Eu não vejo o PT tendo menos deputados eleitos. Mas o cenário aponta para um crescimento. A nível nacional, o senhor também tem participação importante? O senhor tem tido reuniões para falar da eleição do PT como um todo, no Brasil inteiro? Eu tenho tido um papel nesse processo. O PT vai realizar seu 8º congresso, agora em abril. E esse congresso vai aprovar um conjunto de ações, de medidas. Esse congresso vai debater reforma do estatuto, vai debater tática eleitoral, vai debater o programa partidário e vai debater diretrizes para o plano de governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula.
e criou-se 4 grupos de trabalho. Eu sou o coordenador do grupo de trabalho que está debatendo diretrizes. Então, nós já ouvimos secretários setoriais do PT, governos de estado, prefeituras, parlamentares, membros do próprio governo. Fizemos aí uma grande rodada de escuta para a gente construir essas diretrizes, que vai ser aprovado no nosso Congresso e entregue para o presidente Lula e a coordenação da campanha dele para apresentar para a frente ampla, né, que estará conosco nas eleições. E também eu componho, né, na condição de observador do grupo de trabalho eleitoral do PT. Esse que a gente chama de GTE. Esse grupo ele acompanha as eleições no Brasil inteiro, todos os estados, e encaminha para a Executiva Nacional posições, né, para que a Executiva possa tomar a decisão. Então a gente também faz esse acompanhamento pelo GTE. Qual que é o papel da rede social nessa eleição agora de 2026? A rede social ela vem ganhando cada vez mais protagonismo, né? Quem não tem rede social não se elege? Necessariamente no PT não. Pode ter mais dificuldade, mas não quer dizer que deixa de se eleger. Porque a característica dos nossos mandatários, das nossas lideranças, é de muito trabalho de base. Para você ter uma ideia, eu quando fui reeleito com 90 mil votos, à época meu Instagram não tinha nem metade disso. Então, ou seja, mais da metade dos meus eleitores sequer estavam me seguindo na rede social. Mas você conhece a comunidade, você conhece a vila, você conhece o bairro, você conhece o município, você conhece a liderança, você pega na mão, você dorme na casa, você almoça junto. Então, o PT tem muito essa característica do trabalho de base. Sim. Né? É evidente que com o crescimento das redes, nós estamos trabalhando para também ter um bom desempenho, posicionamento, presença nas redes sociais. Então, acho que é um combinado dos dois, né? É das ruas para as redes e das redes para as ruas. A gente tinha falado logo no início aqui, eu cheguei a comentar que o senhor deputado é de São João del Rei, mas que tem ampliado o seu leque de aproximação com os eleitores, com a população de Minas, por várias cidades, né? A gente tem um post aí só para ilustrar, é o senhor lá em Manga. Que Manga é Janaúba, perdão. Janaúba, na Escola Estadual Maurício Augusto de Azevedo, o senhor destinou emendas de 6 mil, é importante a gente falar que a emenda é uma ferramenta que os parlamentares usam, legítima, né, para interferir no orçamento do Estado e garantir lá na ponta obras, né, interessantes. E esse trabalho do senhor também, de ponta a ponta, como é que está? Então, eu percorro o Estado todo, né? Onde você tem uma liderança que te chame para construção política, para ajudar o município, na medida do possível eu tento me fazer presente, né? Esse aí é Augusto Wagner, Wagner é nosso vereador lá em Janaúba, e o Wagner é uma pessoa que está comigo desde a minha primeira eleição, quando eu ainda não era deputado, né? E a gente mantém essa construção, essa parceria. Então eu vou fazendo isso. No norte de Minas, eu sou bem votado no norte de Minas. Tem uma de Manga também, eu vou colocar depois na edição. Manga com o Lucas, o nosso vereador Lucas, foi mais votado na última eleição como vereador. E a gente está fazendo um trabalho lá com a agricultura familiar, vamos fazer um trabalho também de iluminação de bairros, né? No município de Manga. Então eu tenho atuação quase no estado todo. O que não é tão forte é no sul e no Triângulo. Tirando isso, a gente tem presença no estado inteiro. É o trabalho de base que todos os deputados fazem, né, que a gente acompanha, que é estar perto dos munícipes, perto de onde realmente as coisas acontecem, né? O deputado em Juvenília... Juvenília é a cidade mais distante de BH. É a primeira ou a segunda? Acho que a primeira é Carneirinho, lá na ponta do Triângulo. Juvenília é a segunda, lá na Bahia, praticamente. Nossa, chegou longe. Deputado, só para a gente, já estamos caminhando para o final, o senhor é líder da minoria aqui na casa e a gente tem uma expectativa de votações agora nesse ano. Tivemos a votação do índice de recomposição salarial dos servidores, muita luta por parte da oposição para tentar aumentar o índice. Os deputados do PT conseguiram melhorias aí, como abono e salubridade para as ASBs, né, que são as merendeiras, as pessoas que trabalham na escola. Mas a gente tem votações aí importantes, eu queria que o senhor falasse como que a oposição vai se comportar agora nesse 2026 com votações importantes aí, tanto do governo quanto dos próprios deputados. Não, eu acho que nós nunca tivemos postura de sabotagem de agenda legislativa, agenda de votação aqui. O que a gente sempre faz é contribuir para aperfeiçoamento desses projetos, né? Você vê que vários projetos que o governo enviou ao longo desses últimos anos, nós conseguimos avançar e melhorá-los, né? E a votação. Grande participação também da oposição na votação dos projetos do Propag, que é o programa Propag, ainda temos coisinha do Propag para votar ainda, dos imóveis, que ainda está ainda
na fila, né? Vamos só explicar para quem está em casa. Propag é o programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União. Coube à Assembleia a aprovar projetos para levantar ativos que o governo tivesse em mãos para fazer a negociação e conseguir negociar a dívida com juros menores. E a oposição teve um papel muito importante, né, deputado? Tentando aí melhorar os projetos. É o que a gente sempre fala, os projetos são melhorados e aperfeiçoados quando chegou aqui no Legislativo. Muito bem lembrado. Vamos lembrar. O governo queria o chamado regime de recuperação fiscal, na época que o Bolsonaro era presidente. Nenhum estado deu conta de cumprir o regime de recuperação fiscal. Rio de Janeiro não deu conta, Rio Grande do Sul não deu conta. Era um negócio que colocava muito arroxo no servidor, ia congelar convênio com os municípios, um problema danado. E aí a gente falava, tem que ter alternativa, tem que ter alternativa. O Zema, que foi o governador que mais aumentou a dívida de Minas Gerais ao longo dos anos, nunca foi ao Bolsonaro, que era aliado dele, para pensar o seguinte, tem alternativa não? Tem outra forma de a gente discutir essa dívida não? Dormiu um berço esplêndido. Quando o Lula foi eleito, nós fomos ao presidente Tadeu, e o presidente Tadeu foi o Rodrigo Pacheco, que foi o ministro Haddad, e dali nasceu o Propag, que é uma alternativa reconhecida pelo próprio governo do estado como uma condição muito melhor para Minas negociar sua dívida sem que perca capacidade de investimento e cuidar das pessoas e serviços essenciais. A gente está falando isso, pessoal de casa, porque temos ainda 2 projetos do Propag a serem aprovados agora em 2026, que é o teto de gastos, que é o limite de despesas do governo ao índice da inflação, e também o dos imóveis. Era uma lista de 300 imóveis que o governo entregaria para o governo federal, o governo de Minas. Essa lista já estamos em 200. Tem expectativa aí de votação desses imóveis? Esses 2 projetos, vou te dizer que dentro de tudo que nós discutimos, são os que menos eu vejo problema. Até porque no caso do teto de gasto, gente, nós vimos o Haddad aprovou o arcabouço fiscal, né? Que ele combina um pouco essa responsabilidade fiscal, o teto de gasto, mas sem perder a capacidade de assistir as pessoas dos serviços essenciais. Ali, para mim, já tem um modelo que dá para a gente conversar nesse parâmetro, né? Tem um precedente, né, inclusive do governo federal. E o outro, quando você fala dos imóveis, no decorrer do processo de discussão dos imóveis, ele foi sendo desidratado no sentido que imóvel que é relevante, que é importante, que cumpre função de interesse social, foram excluídos. E eu acho que o que nós temos lá hoje no projeto, não há divergência. Então, acho que vai caminhar mais tranquilo essas 2 pautas. A expectativa desse semestre é um semestre mais calmo? Eu acho que o ano passado foi mais turbulento. Esse comecinho de ano a gente pode ter alguma movimentação mais forte. Mas a tendência é que do meio do ano em diante a gente tenha pautas mais tranquilas, priorizando também a pauta dos parlamentares, que são milhares de projetos dos deputados que estão aqui e que é importante que a gente vote também. E muitos do deputado Cristiano Silveira a respeito da questão do autismo. E agora eu vou insistir para a gente votar o cuidar de quem cuida. O problema não é só o autista, a pessoa com deficiência, o idoso, o acometido por doença grave. O cuidador também. E a maioria das vezes, 70% dos cuidadores são mulheres. Mulher, solo, que abandona o emprego, vai viver em função exclusiva daquele que ele está cuidando, vai ter que viver às vezes de benefício, porque a renda cai, às vezes não tem rede de apoio. E qual que é o diagnóstico? Um quadro de ansiedade, depressão, estresse, sabe assim... muitos falam até em autoextermínio, suicídio. Então, é hora do Estado enxergar essas pessoas e criar condições de política pública para também acolhê-las. E o deputado fala isso porque a Assembleia abre espaço todos os dias, todas as semanas, para milhares de pessoas que vêm aqui. E essas mães solo são mães que frequentam muito aqui, trazendo suas demandas. E a gente é a escuta delas, né? Para poder transformar isso em ação. Com muito carinho, né? E com muita escuta. Deputado, muito obrigada, então, por ter compartilhado um pouquinho do seu trabalho, né? Obrigado. Boa sorte aí, boa eleição esse ano, que dê tudo certo. Uma luta. Obrigado. A você de casa, então, muito obrigada pela sua audiência. Siga o deputado nas redes sociais, nos assista também no portal da Assembleia na internet e também nas nossas redes. Até o próximo programa.